nenhum. Né? E eu estou vendo que a Paraíba está muito na frente. Olha, eu tenho observado assim, que a Paraíba está seguindo um caminho sustentável, um caminho diferente do resto do país. E já é internacionalmente conhecido por isso. Está dando um banho no Sudeste. Aqui a gente tem muitas entidades, que brigam mesmo, eles é cacete mesmo, sabe, em cima do poder público. E, por exemplo, aqui a gente não tem arranha-céu na beira-mar. A gente não tem arranha-céu na beira-mar. O que acontece com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está sendo tomado pela milícia. Então, não existe isso. Né? O Rio de Janeiro está sendo um local completamente diferente do Brasil inteiro. A Paraíba está indo por um lado, o Rio de Janeiro está caindo no buraco. Por quê? Por quê? Porque está sendo invadido pela milícia, que é um problema enorme, que já chegou aqui. E eu estou escrevendo um livro. Que chama-se Um Miliciano na Minha Porta. Mas aí é uma conversa para outra história. Para outro bate-papo, né? Ok, vamos dar boa noite. Se você fizer isso, você se mude daí, viu? Só um momento aí, por favor. Vamos agora dar boa noite, dar boas-vindas, e a nossa colega Janusa, que teve meio dodói, né? E nós sentimos sua falta, Janusa, aqui, da sua alegria, do seu sorriso aqui nessas sábado à noite. Então, que bom que você está retornando, né? Então, vamos ouvir agora a nossa querida amiga Janusa, também não é paraibana, não, é potiguar, Janusa. Sou paraibana de coração. Parabéns, Nádia. Gostei muito da sua palestra e aprendi muito. E, Gilval, graças a Deus, essa onda negra que passou, né? Não acredito que ela volte mais, não. Tanta doença, sabe, Maria? Mas, quando Nádia colocou assim, que a arquitetura dita o comportamento das pessoas, eu achei muito interessante, assim, porque a gente está vendo essa coisa uniforme, né? Essa coisinha tudo igual, como disse Julimar, e aqui foi interessante, no conjunto aqui, em Patos, na Paraíba, que colocaram aquecedores em todas as casas, né? E aqui é 40 graus. Então, trouxeram um modelo do Sul e não adaptaram à nossa realidade. Então, ao mesmo tempo que tem um condomínio, né? Aquelas casas, o melhor condomínio da cidade, é tudo aquelas caixinhas, que agora inventaram essas casas como umas caixas, que eu particularmente detesto. Aí eu fico pensando assim, onde é que está o comportamento das pessoas mostrado em cada uma das suas casas? Então, a gente se sente em outro, não tá se identificando, né? Ivo falou tão bem aí dos ambientes. Espero que ele volte aqui com outra palestra assim, bem interessante na fala dele, mas os ambientes, né? Qual é a nossa cara nesse ambiente? Como é que eu estou quando eu vejo assim, até mesmo a arquitetura, chamo um arquiteto, muitas vezes a gente está vendo, quando entra, diz assim, não, essa casa não é dessa amiga, a amiga que eu conheço, eu estou vendo outro retrato aqui, eu não estou vendo a cara dela, eu não estou vendo nada que se identifique, porque muitas vezes até, desculpa aí, Nádia, não sei se você concorda, mas até o arquiteto, ele sobressai a sua vontade, a vontade da pessoa. Então, até que ponto a gente pode ver essa realidade? Você acha que... Depende do arquiteto. Eu, por exemplo, todos os meus projetos que eu fiz são todos diferentes. Eu escuto a pessoa. Tem gente que eu sinto. É mais uma coisa... Eu não sou uma arquiteta comum, tanto que eu estou aqui nessa sala, né? Né, Ivo? Eu sou uma pessoa com extrema sensibilidade, com extremo ideal, visionária, bastante espiritual, e eu consigo sentir as coisas. Então, cada pessoa que chega para mim é uma vida, e eu leio essa pessoa. Né? Agora estou impossibilitada de trabalhar justamente por causa do local que não...
eu estou sendo desvalorizada. Mas eu senti, inclusive para Ivo, eu já fiz 2 coisas. Lá no sítio, que foi uma reforma, pena que eu não tenho foto aqui, né, de um galpão, aí a gente transformou, né, Ivo? Ficou muito, muito gostoso, uma coisa extremamente sustentável. E o consultório dele aqui, que fui eu que projetei para ele. Verde, cheio de planta, né? Delicioso. Na próxima vez que vier, ele vai trazer aqui um vídeo do consultório dele aqui. E a minha própria casa é cheia de planta também. Mas cada pessoa gosta de uma coisa, como cada pessoa gosta de um prato de comida. Estão batendo aí na casa da Nádia aí. Cuidado, Nádia. Estão soltando bomba aqui, porque eu não sei. Que isso? É a vitória de algum time aí. Não sei o que é. Vocês escutaram, né? Eu também devo ter escutado. Pois é. E, né? Então, bom, o pessoal gosta de soltar bomba. Mas é isso aí, entendeu? Cada pessoa é um mundo, é um universo. Ivo, quando atende os clientes dele também, ele deve sentir isso. Cada pessoa ele trata de uma maneira diferente. Então, não pode. A imposição do arquiteto não pode existir. Ele pega o sonho da pessoa e ele organiza. É um organizador de sonhos e não um impositor de teorias. Respondi? Eu vou aproveitar que o microfone do Ivo está aberto. Ivo, e esse ambiente aí que foi construído aí pela nossa colega aí, como é que você está sentindo? Eu só queria, Givaldo, dá um testemunho aí para nós aí. É só citar o que a colega falou, que ela é potiguar, né? Eu trabalhei em 71 em Jucurutu. Era um calor de 45 graus. A gente comia muito cuscuz lá, mas a população era espetacular. Então, você vê que essas mudanças em outros locais, ela ensina ao profissional, né? E o que Nádia está falando, os ambientes que ela faz, arquitetura, ela faz isso que a gente falou, harmoniza os contrários. Então, ela traz uma beleza, ela traz uma paz, ela traz uma tranquilidade. Isso que ela fez aqui na Oca Terapêutica, que nós temos o nome, por causa do nome Tamoio, e os índios passavam aqui, aí nós botamos Oca Terapêutica. Então, é uma coisa simples, e o brasileiro é incrível, ele é assim, às vezes ele nunca passou perto de uma escola de arte, mas ele faz coisas maravilhosa. Ela conhece esse garoto que é morador aqui pertinho da gente, em que ele pegava uns troncos lá, coisa rústica, e montou o trabalho com o projeto dela, que as pessoas vão lá, mas não tem nada demais não, é coisa simplesinha, mas bonita, simples e funcional. Ela trabalha isso, ela consegue fazer isso, o bonito, simples e funcional. Agora, ou natureza, ou natureza, não é cimento. É natureza, é verde. Por isso que meu escritório chama Una Verde. E eu tenho o meu outro lado, que é Una Paz Consciência. A gente tem que trabalhar tudo isso para que as coisas sejam transformadas, para que a pessoa seja feliz. Não são construções mirabolantes, não são palácios, né? Não são valores de Porriche. Isso tudo já é passado, isso já passou. O universo está mostrando isso. As consequências estão aí para a gente entender. Quanto mais simples, melhor. E a gente também. Quanto mais simples, mais amorosos nós somos, mais felizes nós seremos. Quanto mais a gente gostar da natureza, quanto mais a gente gostar dos animais, quanto mais a gente gostar dos nossos próximos. E não gostar de carro, eu gosto de fulano porque fulano tem dinheiro. Não! Acabou isso. Tem mais nada a ver. Tem o celular, tem o carro da moda, tem o celular último que troca. Consumismo, não. Temos que consumir menos.
temos que botar o pé no chão, temos que pisar na lama. Né, Ivo? Maravilha. Eu vou colocar aqui que nossa conversa aqui o Nelson Gaspar, que ele está atento ali à conversa ali. Que legal. Parece que ele está degustando o vinho também, quando ele se inspira assim nessas conversas que ele tem que tomar um vinhozinho. Boa noite, Nelson Gaspar. Bem-vindo. Boa noite, amigos. Fiquei na pergunta, observando um gosto. Eu não conhecia aqui o Dr. Ivo, mas que prazer, viu? A sua participação é muito construtiva. Eu fico feliz porque ainda existe essa resistência. A doutora Nádia é uma resistente, né? Porque ante a um cenário desse, que você vê as portas se fechando por causa das suas posições, né, das quais você não consegue abrir mão, e você resiste e defende essa ideia, né, eu fico muito feliz. Eu estava agora aqui mostrando, né, não sei se vocês conseguem ver. Conseguem? Sim, sim. Estação, alguma coisa? Estação Verde. A gente gosta, aqui em casa a gente gosta muito de planta, de mato. E a minha esposa tem uma venda de planta. Uma parte das plantas vem de São Paulo, outra parte de Minas Gerais e outra parte do Ceará. E ela briga comigo aqui, porque ela diz, olha, por ti, a gente tem as árvores grandes. Ela diz, por ti ninguém podava nada aqui, ninguém cortava nada. Por ti já estavam morando dentro da floresta amazônica. Né? Então, essa defesa do verde, essa defesa de uma cidade sustentável, de uma cidade que não está preocupada só com cimento, nos chama a atenção. Eu estava, até agora há pouco, até às 7 e alguma coisa da noite, eu estava numa cidade vizinha aqui, que é 40 e poucos quilômetros daqui. Eu fui dar aula lá. E da janela da instituição que eu estava, eu avistei um grupo de macacos, sagui. E me alegrei tanto que parei até a aula, e todo mundo foi para a janela ver. E eu fiz um parêntese ali na aula para dizer da necessidade que nós temos de criar esses locais e que a cidade seja pensada a proteger esses animais e que nos aproxima mais, assim, eu acho que aproxima mais da nossa consciência, né? E uma coisa eu garanto, prejuízo nós não temos nenhum, porque outros projetos, a gente diz assim, eu posso até não gostar de determinado projeto, e além de você não gostar, aquele projeto pode prejudicar a cidade, pode prejudicar as pessoas de alguma forma. Agora, projeto que tem cunho ambiental, que tem uma preocupação ambiental, mesmo que a pessoa não se apaixone, mas ele não tem nada a perder. Ele não perde nada. E são pessoas com essa mentalidade, Nádia, que a gente precisa, são profissionais ativistas, né, que está preocupado, em primeiro lugar, com a vida. Em primeiro lugar, com a vida. Depois, se o dinheiro vier, é consequência. Sim, parabéns. Só estou parabéns. De espectador hoje, tá bom? Cheguei um pouco atrasado, não deu tempo de pegar o começo. Mas eu cheguei, nem troquei de roupa. E desliguei a câmera porque eu precisava jantar. Eu tenho diabetes e não posso passar do horário de janta, não de almoço, porque a glicemia altera e não dá certo. E daí eu desliguei a câmera para poder almoçar. Para poder jantar, desculpa. Mas o restante eu acompanhei. Muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns você pelo Verde também, por esse projeto Verde. Porque isso aí, agora, as cidades projetadas no futuro seriam cidades verdes,
como de repente, não sei se você viu, o Givaldo, eu vou pedir para você colocar o vídeo no grupo do Zap, ou na sua página mesmo, que é para as pessoas que não viram o vídeo primeiro, né? O segundo é muito específico daqui de Tamoios. E, né, porque aí vai dar para compreender mais alguma coisa que está cheia de informações. Inclusive, esse bem-estar com a natureza também, e a preocupação com o bem-estar do cliente, com o bem-estar da cidade em si. Mas é isso aí, parabéns para quem consegue entender, quem tem consciência de que sem natureza a gente não vive. Vamos ver aqui o Tarciso Martins, ele estava lá postando ali os animais, viu uma tartaruga, viu um macaco também ali. Boa noite, meu querido poeta Tarciso Martins. Boa noite. Muito oportuna, Nádia, essa reflexão aí da arquitetura. Eu tenho 2 períodos de experiência bastante peculiar. Eu nasci numa cidade que é um modelo da industrialização no país, que é Rio Tinto, uma cidade completamente planejada para servir o entorno de uma fábrica têxtil, que chegou a ser uma das maiores do país. Nesta cidade, os donos da cidade edificaram 16 tipificações de moradias, casas com padrões específicos para atender às necessidades de famílias que iam trabalhar na fábrica. Devidamente planejado, é um caso único, eu creio, aqui no Brasil, já foi estudado aí, tem teses de arquitetura sobre Rio Tinto, eu não sei se você conhece. E depois eu tenho uma experiência, quando vim para João Pessoa, na década de 70, depois de um certo período, o banco que eu trabalhava fechou no governo Collor e eu fui como servidor da companhia de habitação que referiu aí, a CEA. Então, eu passei a compreender um pouco melhor aquele movimento da periferização, vamos dizer assim, das grandes cidades patrocinadas pelo BNH, naquela época extinto e absorvido por essas companhias habitacionais. Então, eu trabalhei com esses números macros de conjuntos habitacionais como Mangabeira, aqui Bodocongó, em Campina Grande, que era o seguinte, lançava-se para fora daquele núcleo urbano central. João Pessoa é uma cidade quadricentenária, tem o 3º parque barroco mais preservado do país, e foi expandido para essas áreas que eram espaços, vamos dizer assim, quase agrícolas, né? E isso repercutiu na especulação imobiliária e essa padronização da habitação muito parecida já com aquilo que eu já tinha vivido na minha cidade natal. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte, a gente está hoje, e pelo menos experimentando aqui em João Pessoa, um segundo momento dessa expansão imobiliária, que são esses conjuntos fechados de ricos, vamos dizer assim. O primeiro foi o Cabo Branco Residência, e agora a coisa está se expandindo para bem mais longe. Eu estive recentemente com uma proposta para adquirir um lote de uma Fazenda Real, que tem essa experiência a nível do Brasil e oferece um tipo de habitação muito distante do núcleo urbano. Essa segunda etapa da Fazenda Real, que fica aqui na BR-230, fica a 46 quilômetros, se eu não me engano, de João Pessoa. Então, são fenômenos bastante distintos, esse espalhamento, esse distanciamento da periferização, vamos dizer assim, não sei se o termo seria esse, das cidades. Como é que você vê isso hoje, nesse momento? Claro que essas expansões, essas distâncias, só para uma faixa de renda muito peculiar, que tem condições, né, de ter mobilidade para chegar. Agora, são verdadeiras ilhas, vamos dizer assim, de benesses, porque esses conjuntos oferecem
um lazer, agregado a ele uma ideia de vida, vamos dizer, campesina. O Fazenda Real, que eu visitei a primeira etapa, tem as casas têm um determinado padrão a ser construído, mas um padrão alto, e tem uma série de equipamentos, um lago que você pode pescar, ou vários lagos. É um outro tipo de encantamento que é oferecido. Como é que você vê esse distanciamento cada vez maior dos grandes centros urbanos? Aqui em João Pessoa, passa-se por um desprezo muito grande por essa parte histórica. Eu até o ano passado, fui diretor de patrimônio da Associação Comercial aqui de João Pessoa, e eu tentei brigar por esse coisa de a gente dar um novo olhar a esse equipamento histórico aqui de João Pessoa, porque é um patrimônio fantástico. Você trabalhou em recuperação aqui desse patrimônio e sabe disso. São duas coisas bastante discrepantes e distintas. Esse núcleo central, que deve ser preservado, deve ter uma atenção especial, e esse distanciamento que leva as pessoas a morar a 40, 50 quilômetros de distância dos grandes centros urbanos. Como é que você vê essa contextualização dessa modernidade habitacional? Bom, em primeiro lugar, quero te perguntar que cidade é essa que está passando atrás de você? Microfone. Liga essa o microfone. É a nossa João Pessoa à noite. Ah, tá. Eu adoro João Pessoa. Gostei muito. Tem uma imagem belíssima. Mas eu não morava na cidade. Eu gosto de morar longe. Eu morava na Praia do Poço. Eu pegava um ônibus para trabalhar. Eu gosto muito de me distanciar das cidades. Eu prefiro aqui. Que ano foi que você passou por aqui? Qual ano? Oi? Qual foi o ano que você passou por aqui? 1982, 81, 82. Isso. A Praia do Poço era... eu coordenava as obras de restauração da igreja na época em que estava no auge, né? Não sei se você lembra. Pois é. Então, foi 81, 82. E depois eu conto por que eu saí daí. Bom, mas para responder a sua pergunta, senão a gente vai por outros caminhos. Né? E eu nasci, sou filha do cimento e da poluição, aliás, nem tanto, Laranjeiras é um bairro muito gostoso, mas nasci no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, mas eu não gosto mais de morar nas cidades. Eu não gosto mais de morar em prédio, eu não gosto mais de escutar freada de ônibus, eu não gosto mais de pisar no asfalto. Eu prefiro muito mais locais distantes, inclusive, eu não sei se vocês sabem o que é cohousing. Isso é para uma próxima, Givaldo, um próximo assunto, né? Que são moradias compartilhadas, assim, fora dos centros. E tem nos centros também, mas fora dos centros. Eu gosto muito desses núcleos que se formam, porque as cidades elas estão muito densas. O problema enorme de superpopulação nas grandes cidades, né? Porque aí é esgoto, é lixo, né? São enormes problemas. E esse distanciamento eu sou completamente a favor. Aonde é esse núcleo que você falou? Eu que conheço João Pessoa, Praia do Poço, Cabedelo, é para esses lados ou lados de Cabo Branco? Não, existem núcleos lá no Cabo Branco. Tem 3 desses núcleos no estilo Alphaville, né? São condomínios fechados, sim, mas sim. Agora chegou um novo conceito, que é aquele mais rural, que fica na estrada entre João Pessoa e Campina Grande, a 40, 60 quilômetros. Você manda para mim, depois me acrescenta no Zap, eu me interessei, eu gosto disso. Inclusive, eu vim morar aqui longe, aqui é distante... 40 minutos de Cabo Frio. A gente não tem nem uma cidade menor perto, né, Ivo? Para a gente ir a Cabo Frio aqui, que é nosso centro, tem 40 minutos, e Rio de Janeiro, mais de 2 horas. Então, seria um núcleo desse. Aqui, eu vim para cá porque aqui deveria ter virado um núcleo desse. Mas qualquer núcleo urbano, mesmo que seja de uma classe social alta, ela vai ter que ter o seu entorno.
porque tem os serviços. Todos os serviços. Ninguém mora isolado. Não existe uma classe social, vamos dizer que você falou de rico, que mora só os ricos ali. Não, não existe isso. Tudo tem que ser misturado, tudo tem que ser eclético, porque você precisa de todo mundo. Você precisa Esses condomínios que Tarcísio está falando, quando eu vou para a Areia, eu passo por 3 deles. 3. Aí lá tem centro de convivência. 4, né, Mirth? Oi? Bananeiras tem uns 4 desses, né? Não, eu estou falando na BR mesmo. Na BR Sim. tem 3. Isso. Só na BR. Daqui para a Areia tem 3. Na BR-230. Na BR-230. Aquele logo depois ali do cemitério novo, né? Que agora não lembro o nome, que já é há algum tempo, mas fica a 28 quilômetros. É o Greenville? Você está falando do Greenville? Isso. Tem Greenville, tem Lagos e tem mais outro. Tem 3, só na BR. E as 2 etapas da Fazenda Real, que é mais recente. Eu fui conhecê-la. É uma experiência, viu, Nádia? São legalmente condomínios, condomínios, porque são condomínios rurais. Mas são condomínios legalmente fechados, uma área particular. São legalmente fechados, com toda a parte de autorização ambiental, com tudo. Então, eles têm as casas, cada pessoa faz a casa que quiser, só segue um padrão de estrutura, mas não de modelo. Todas elas devem ser diferentes. Eu já entrei em 2 deles, porque quando eu estava construindo... Eu vou lhe mandar o que eu tenho de imagens dos 2. Eu tenho aqui uma parte de Foden, até de propaganda deles, que você tem uma ideia mais ou menos. Eu tenho também a imagem aérea de João Pessoa, que fica perto do Sebrae. Esse é no miolão de João Pessoa. É dentro do bairro, lá, o bairro dos Estados. Então, eu tenho a vista aérea dele e tenho